Olá, aqui é Priscila Daledoni e esse vídeo é especial para aqueles ansiosos do Enem que fizeram a redação e estão querendo saber como é que eles deveriam mesmo ter feito, se fizeram do jeito correto ou não. Já começo dizendo que não existe uma maneira correta de fazer o texto, né? É muito subjetivo, é a parte mais subjetiva da nossa prova, é a parte da redação. Então nós temos vários caminhos a serem percorridos, várias ideias a serem exploradas, e essa que é a grande magia dessa área de redação. Então o importante é que a sua argumentação seja consistente dentro do tema delimitado pela banca e que seja uma boa escrita. O que eu quero dizer com uma boa escrita? Que esteja dentro das normas gramaticais, pontuação, grafia dos vocábulos, concordância, regência e por aí vai, coisas que eu aposto que você já está careca de saber. A gente também precisa ver como é que estão os conectivos entre as ideias exploradas no texto. Então a gente precisa usar elementos de coesão, elementos que tornam o nosso texto mais coeso, mais juntinho, como se fosse uma corrente, que eu tenho aqui várias bolinhas, vamos chamar assim, e se eu deixo de fazer uma ligação entre bolinhas, eu tenho duas correntes. É a mesma coisa entre os textos. É a mesma coisa nos textos. Se eu tenho algum elemento de coesão mal utilizado ou não utilizado, às vezes esse texto deixa de ser unificado. Então isso também é muito importante para a nossa prova. E é claro, a proposta de intervenção, porque sempre a gente vai ter que pensar em um problema de acordo com o tema dado pela nossa banca. E, tchan, 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 o tema de 2021 do Enem é Invisibilidade e Registro Civil. 2 pontos. Garantia de cidadania. Não é um tema difícil, mas é um tema que talvez não venham imediatamente muitas ideias na nossa cabeça. Então, nesse vídeo eu vou explorar algumas possibilidades do que a gente pode tratar dentro desse tema. Então, o registro civil, né, quando a gente é registrado, nossa certidão de nascimento, depois o nosso RG, tudo isso é a forma de identificação nossa perante o Estado. Então, quem nós somos? E se nós não temos esse documento, essa documentação, nós somos invisíveis ao Estado. E se nós somos invisíveis ao Estado, nós não temos a garantia da cidadania, os nossos deveres e os nossos direitos também. Então, para eu poder exigir alguma coisa, eu preciso ter esse registro aqui em mão. Hoje em dia, já é muito mais fácil nós termos esse documento. As próprias maternidades já se fazem registros e são gratuitos, o que muita gente não sabe. E por que ele é tão importante assim para garantir a nossa cidadania? A gente tem, por exemplo, o nosso nome. O nosso nome vai ser aquele que vai nos apresentar ao mundo. E é a partir dele que nós vamos poder, após que muita gente falou em votação, a gente vai poder votar ou até mesmo se candidatar. A gente precisa ter esse registro do nosso nome. É a partir do nome que a gente tem o vínculo com as outras pessoas, a gente fornece esse vínculo, a nossa identidade. Tem também uma questão subjetiva aí envolvida, na verdade, o que é o nosso nome, o que isso significa, a nossa identidade no mundo, o nosso estar no mundo. Então também tem a ver com essa consciência que deriva de uma folha de papel, muitas vezes, que é a nossa identificação. A gente tem também a nossa data de nascimento, que vai garantir alguns direitos muito importantes. Exemplo, eu posso dirigir com quantos anos de idade? Com 18. Então é a partir desse registro correto de data de nascimento que eu vou saber se eu posso ou se eu não posso. Se eu tenho esse direito de dirigir ou se eu não tenho. Mesma coisa com exploração de menores. Então eu sou menor de idade, não sou menor de idade. E quem vai conferir isso vai ser o nosso registro civil, nossa certidão de nascimento, nosso RG. O local de nascimento, que vai garantir a nossa nacionalidade. Então, quais são os direitos dos brasileiros? Quem não daria tudo para ter nacionalidade brasileira, né? Ou algumas estrangeiras que a gente corre atrás. Eu mesma tenho nacionalidade portuguesa, porque meu avô era português. Ora, pois. É verdade. Então, a gente acaba tendo alguns direitos que os cidadãos desses países têm. Lembrando que é cidadãos, o plural de cidadão, nada de cidadãos, por favor. Então já fiquemos de olho.
E a gente tem também os nomes dos nossos pais. Vai garantir, dentre outras coisas, até mesmo o acesso à herança deles. Ou questão de responsabilidade mesmo, que eles vão ter. Então, tudo isso ajuda, por exemplo, a própria delegacia de polícia a nos identificar com alguma questão, então, assumindo os nossos deveres também como cidadãos, e a gente garantir também os nossos direitos. A gente pode colocar isso como uma problemática? Como? Porque, lembrando, né, quando a gente fala em Enem, a gente fala necessariamente em ter um problema. O problema é quando a pessoa não tem esse registro civil. E por incrível que pareça, ainda hoje, século XXI, nós temos pessoas que não são registradas. E essas pessoas se tornam muito vulneráveis. Porque, primeiro, elas dependem da informação de familiares para saber informações básicas, como o próprio nome, data de nascimento. Então, olha só, elas não podem fazer nenhum mapa astral delas. É uma brincadeira, claro que existem coisas muito mais graves do que o próprio mapa astral. Mas percebam que é uma questão até mesmo de socialização que a gente tem. Então, garantias de direito, de socialização, de subjetividade, do estar no mundo, do compromisso nosso com o mundo, com o outro. Então, houve uma luta tão grande pelo acesso irrestrito à cidadania, né? Porque a gente tem lá, e aí o pessoal de história vai saber falar muito melhor do que eu, com certeza, mas lá desde a Grécia Antiga, um conceito de cidadania, mas era uma cidadania direta, mas era restrita, era extremamente restrita, né? Tinha que ser homem para exercer cidadania, tinha que ter uma determinada idade, tinha que ser cidadão ateniense, se não me engano, filho de atenienses também. Tinha uma porção de restrições. Hoje, especialmente com a Constituição de 1988, que é considerada a Constituição Cidadã, a gente tem aqui no Brasil uma amplitude muito maior desses direitos e deveres para a população. Mas essa população, para que ela possa mesmo estar dentro dessas normas ditas, normas que são do Estado para a pessoa e da pessoa para o Estado, essa pessoa precisa ser registrada. E o que acontece, como eu falei mais para o início do vídeo, que existe uma desinformação. Então, muitos pais não registram os filhos, às vezes achando que vão ter que pagar alguma quantia que não são capazes, achando que esse processo é muito difícil. Se fosse a minha redação, eu colocaria como proposta de intervenção uma divulgação maior da facilidade que é hoje de a gente obter o registro civil. De como é tranquilo isso. E como isso pode ser de acesso para todos nós. E para nos deixar menos vulneráveis. Então a gente sabe a importância disso e a facilidade que também é. Nós podemos vincular os órgãos públicos que podem fazer uma publicidade maior, campanhas. A gente pode vincular as próprias famílias que devem ter responsabilidade com as crianças, de logo registrá-las. E a gente pode fornecer assim um pacotinho completo. A gente sabe também que o Enem, ele pede para que nós tô só com verbo em inglês, isso nunca acontece comigo, mas para que a gente traga para redação elementos de comparação, por exemplo, filmes, livros. Então, se alguém conseguir pensar em algum filme de uma pessoa não identificada ou uma pessoa que tem acesso a esses direitos, e aí a gente pode caminhar por aí falando que é porque ela tem um registro civil. A gente pode, e eu acho que a maioria das pessoas foi por esse caminho, e pelo âmbito histórico, pode fazer um histórico da cidadania, desses direitos, como é que eles são importantes, como foi uma luta muito grande para a gente garantir grande parte dos direitos que nós temos hoje, e que como é uma coisa a mais a gente obter esse registro, dar o registro aos nossos, para que eles possam também desfrutar desses direitos e dos deveres também. E isso é importante para a felicidade pessoal e coletiva, para um bem maior. E é disso que diz respeito à cidadania, né? É o bem de todos, todos exercendo seus deveres e conseguindo os direitos. E aí sim, a gente pode tentar construir uma sociedade mais justa, que eu acredito que é o que todos nós queremos, não é verdade? Esse foi um pouquinho sobre o que vocês poderiam falar na redação. Também fui pega de surpresa,
Apesar de que não é um tema muito fora, eu sempre brinco que eu tô com um jornal aqui. Eu mostro o jornal para os meus alunos, aqui no caso é o Correio Brasiliense, mas pode ser qualquer jornal. E eu falo, gente, o tema da redação está aqui dentro. E tá mesmo, sempre tá. Sempre são temas atuais e uma busca por uma solução de uma problemática. Tá aí. Conta pra mim, achou a prova difícil? Achou a prova fácil? Como é que foi? Um beijo e até mais!